bem-vindos ao Jewish World Weekly na i24 News English. Sou Emily Francis. Semanalmente destacamos histórias, questões e personalidades de interesse judaico em Israel e na diáspora, a comunidade judaica global. Confira as principais notícias do mundo judaico desta semana. A visita do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, a Nova Iorque para uma cúpula de policiamento da ONU foi cancelada, depois de ter sido planejada inicialmente. Ben-Gvir cancela pela segunda vez em um mês uma suposta viagem aos Estados Unidos. Relatos apontam que ele já cancelou visita privada antes por dificuldades em obter visto americano devido a acusações criminais em Israel. Diversos grupos judaicos liberais planejavam protestar contra sua visita. A desinformação em um artigo editado na Wikipédia ajudou a espalhar uma teoria da conspiração antissemita sobre um árbitro da Copa do Mundo. François Letessier, que fez decisões polêmicas contra o Egito no jogo contra a Argentina, teve a seção sobre sua infância na Wikipédia editada para afirmar falsamente que ele é judeu, numa tentativa de desacreditar suas decisões como árbitro. Esta não é a primeira vez nesta Copa do Mundo que acusações bizarras semelhantes foram feitas, já que a televisão argelina afirmou que Lionel Messi faz parte do lobby judaico, depois que a Argentina venceu a Argélia. O Parlamento italiano avançou com um projeto de lei para criar um processo formal de devolução de obras e bens culturais saqueados no Holocausto. A legislação abrangeria obras apreendidas ou perdidas devido às leis raciais antissemitas sob o fascismo italiano de 1938 a 1945. Defensores da restituição judaica afirmam que a Itália ainda não tem procedimentos claros, mesmo após assinar princípios internacionais sobre arte confiscada pelos nazistas. E, finalmente, dois ex-reféns israelenses, Sasha Trufanov e Sapir Cohen, se casaram, sendo os primeiros ex-reféns a se casar depois do cativeiro. Eles foram sequestrados juntos de um kibbutz perto de Oz e libertados separadamente. Cohen, após 55 dias, e Trufanov, após quase 500. O emocionante casamento deles em Israel contou com a presença de outros ex-reféns e do presidente Isaac Herzog, que abençoou o casal sob a chupá. Pesquisas recentes mostram como os judeus americanos estão divididos sobre Israel e seus conflitos em várias frentes. De acordo com uma pesquisa da AP, 7 em cada 10 adultos judeus se identificam como judeus quando perguntados sobre suas afiliações religiosas. Por outro lado, quando se trata da guerra em Gaza, apenas metade desses 70% acredita que as operações de Israel em Gaza são justificadas. E cerca de 25% daqueles que se identificam como judeus acreditam que Israel cometeu um genocídio. Agora, juntando-se a nós de Jerusalém com mais informações, está o professor Gil Troy, pesquisador sênior do JPPI e autor de The Essential Guide to the U.S.-Israel Partnership. Olá e obrigada por estar conosco. É ótimo vê-lo e espero que tenha tido um ótimo 4 de julho. Sim, exatamente. Então conte para nós, antes de tudo, sobre essas pesquisas. Elas são parecidas, mas diferentes, e todas acabam na mesma coisa que te intriga. Algo mudou desde 7 de outubro na visão dos judeus americanos sobre Israel nesta guerra, que talvez eles não tivessem considerado antes. Bem, vamos pensar em dois fenômenos fundamentais. Primeiro, houve uma enorme campanha na mídia, uma enorme campanha nas redes sociais e uma enorme campanha internacional contra Israel, levando a palavra genocídio para o centro do debate público. Eu fiz um estudo de 9 meses, nos primeiros 9 meses após 7 de outubro. E quando os Estados Unidos lideraram a Batalha de Mossul, no Iraque, por 9 meses, o New York Times cobriu com 80 artigos e de 10 a 40 mil civis que infelizmente foram mortos em uma luta justificada. Nos primeiros 9 meses após o início do conflito em Gaza, em 7 de outubro, o New York Times publicou 6.656 artigos. Todos os americanos e pessoas no mundo sofrem grande pressão da mídia. Uau! Os judeus americanos também foram criados para se encaixar e pertencer. Especialmente quando tantos judeus americanos tendem a estar mais à esquerda do espectro político, e agora a esquerda tem um grupo de pessoas que são tão ferozmente anti-sionistas que você acaba cedendo à pressão. As pesquisas são preocupantes, mas não vejo motivo para pânico, pois como historiador tenho visão de longo prazo. Eu sei que, por exemplo, em 1989, mal 45% dos americanos apoiavam Israel, e então esse número saltou em 2 anos por causa da Guerra do Golfo Pérsico. Eu sei que, em 7 de outubro, 61% dos americanos, não apenas judeus americanos, apoiavam Israel.
e mais de 80% dos judeus americanos apoiavam Israel. Então, estamos em um momento muito difícil. Também temos muita tensão, obviamente, em relação ao governo israelense e ao Trump. Pode ser uma tempestade perfeita, mas acho que vamos superar. Bem, quero dizer, são tantas camadas acontecendo ao mesmo tempo. Quero dizer, estamos vendo tantas mudanças nas administrações desde 7 de outubro. E, claro, todos os tumultos nos campi e o caso Mondani. Mas você tem razão. Acho interessante essa questão da assimilação. Isso faz parte da experiência judaico-americana ao longo dos séculos. Mas eu acho que o que o 7 de outubro fez foi acordar. Sabe, muitas pessoas que pensavam, tanto faz, eu estou assimilada, eu me encaixo, para perceberem isso. Sabe, ainda assim, quando chega a hora da verdade, essas visões sobre os judeus ainda existem, mesmo que não tenham sido sentidas até depois do 7 de outubro. Certo, o antissemitismo que surgiu foi impressionante. Nós realmente temos esse fenômeno de alguns judeus americanos se distanciando e ficando muito mais vocais e virulentos em relação a isso. Mas você aponta que também houve esse aumento. A verdade é que a história judaica, como grande parte da história, foi definida principalmente pelo núcleo de pessoas comprometidas. Sempre houve dissidentes. Sempre existiram pessoas que se afastaram do judaísmo, sionismo e Israel. Por isso, prefiro focar no que chamo de pilates, fortalecer o núcleo. E eu também aprendi com meu tio Irv, ele era do tipo retratado em Mad Men. Ele foi um dos grandes publicitários nas décadas de 1950, 60 e 70. Ao se aposentar após 50 anos na publicidade, ele disse que a única lição foi que, na América, a mudança é a única constante. E então, outra coisa que devemos acrescentar é que estamos agora em um momento de mania, de uma verdadeira mania anti-sionista, e isso também tem um grande impacto. Se você pensar nos últimos 6, 7 anos, tivemos uma mania. Você pode concordar ou discordar, mas tivemos uma mania sobre George Floyd e racismo. Tivemos uma mania sobre o movimento Me Too. Tivemos uma mania sobre trans. Tivemos uma mania sobre trans. Tivemos uma mania sobre trans. Há momentos em que a mídia, e especialmente as redes sociais, acabam intensificando as coisas. E, novamente, você pode estar de um lado ou do outro da questão. Não estou falando sobre isso, mas estou falando sobre um momento em que existe, especialmente, uma minoria pequena e comprometida que impulsiona uma agenda, e isso acaba se tornando algo mainstream. Então, também precisamos lidar com essa dimensão. Certo, e também vamos falar mais sobre Nova York localmente. E nós sabemos, você sabe, todo o drama acontecendo com Mamdani e depois essas eleições de meio de mandato, com muitas das pessoas que ele apoiou vencendo as primárias para o Congresso, o que vai continuar mudando o cenário. Mas uma coisa interessante, sabe, dito isso, quando você olha politicamente, percebe que os judeus dos Estados Unidos, na verdade, apoiam mais ou tornam Mamdani mais popular do que Netanyahu, mesmo que eles se identifiquem como judeus e se importem com Israel. Isso é muito contraditório. É um momento de confusão de identidade e houve também uma demonização. Há um excelente livro de 1972 sobre essas manias, Moral Panics and Folk Devils, de Stanley Cohen. Israel, especialmente Bibi, virou um demônio popular. Netanyahu se tornou um demônio popular até mesmo entre os apoiadores de Israel, até mesmo entre pessoas que se autodenominam sionistas. Ao mesmo tempo, Mamdani tem, assim, sabe, um certo brilho em torno dele. Então, novamente, não é surpreendente que estejamos vendo isso, mas é claro que é preocupante. Tenho um amigo congressista democrata do meio-oeste que diz: não esqueça que Manhattan é uma ilha. E também devemos apontar que no dia seguinte, aos 3 amigos de Mamdani, os 3 candidatos ao Congresso venceram em Nova York, o Comitê Republicano do Congresso enviou flores para Hakeem Jeffries e uma nota de condolências. Eles disseram: sentimos muito pela sua perda e agradecemos por facilitar nossas vidas. Agora vemos uma espécie de guerra civil no Partido Democrata. Há muita raiva, obviamente, contra Trump, e Trump é um unificador, mas isso está encobrindo divisões profundas entre uma extrema-esquerda que não faz concessões, que tem um tipo de pacifismo suicida, é contra a polícia, contra o ICE, contra Trump e contra Israel. E eles estão usando isso para tentar pressionar o resto do partido, que é anti-Trump, mas não tão radical. E como equilibrar isso? É complicado. Em Israel, há partidos dentro dos próprios partidos e muitas áreas cinzentas em cada um. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas foi muito interessante. Gil Troy, muito obrigada. Pessoal, confiram o e-book dele, The Essential Guide to the U.S.-Israel Partnership.
Obrigada novamente. Tenha um ótimo dia. O governo israelense reuniu-se com líderes judeus americanos e decidiu investir 59 milhões de dólares para fortalecer a educação judaica na diáspora. A intervenção do governo israelense na diáspora é positiva ou negativa? A correspondente sênior da i24 News English, Noah Alterman, traz a reportagem. O governo israelense aprovou por unanimidade um plano para enviar 200 milhões de shekels, aproximadamente 67 milhões de dólares, a comunidades judaicas dos Estados Unidos e Canadá, principalmente para apoiar a educação judaica. O projeto pretende ser uma parceria entre o governo e as federações judaicas da América do Norte, um grupo que trabalha com comunidades judaicas em centenas de cidades e vilarejos nos Estados Unidos e no Canadá. Então, qual é o problema que esse plano pretende enfrentar? Bem, em essência, é um problema simples, mas ao mesmo tempo intrigante. O custo das escolas judaicas, instituições particulares onde famílias judaicas dos Estados Unidos ou Canadá matriculam seus filhos para uma educação judaica, mas as escolas ficaram tão caras que muitos as consideram acima do que famílias judaicas americanas podem pagar confortavelmente. Este programa visa reduzir e subsidiar mensalidades, mas outras questões também precisam ser tratadas, como adaptações para crianças com necessidades especiais nas escolas. Melhorar a qualidade educacional, inclusive com um programa piloto para apoiar a educação digital e esse aspecto da educação das crianças. Argumentos a favor e contra estão sendo apresentados, incluindo um a favor da medida. Isso fortalece a parceria entre Israel e a diáspora judaica, especialmente nos Estados Unidos, onde vivem 80% dos judeus da diáspora. Em um momento em que judeus da diáspora e sua ligação com Israel estão sob ataque, a educação judaica pode não apenas resolver o antigo problema da assimilação, mas também o crescente problema do antissemitismo. E esse dinheiro vai ajudar a fortalecer a parceria para que isso aconteça. Esse é o argumento a favor. Em relação ao argumento contra, um artigo no JNS apresentou o seguinte ponto: por que um contribuinte israelense, incluindo contribuintes israelenses de origens e comunidades da classe trabalhadora, deveria basicamente subsidiar a mensalidade de uma escola particular? Para famílias judaicas americanas mais ricas? Por que judeus americanos ou canadenses, com seus próprios recursos e dentro de suas comunidades, não resolvem o problema sem envolver o contribuinte israelense? Já aprovado pelo governo israelense, está pronto. Parceria entre Estado de Israel e federações judaicas da América do Norte. Bem, Israel tem uma nova e orgulhosa candidata ao Miss Universo para o palco mundial. Daniela Yablonska, de 25 anos, cresceu em Miami com um pai israelense. E desde jovem ela tem feito ativismo judaico e israelense. Também artista, linda, tudo isso. E muito alta. Muito alta. Estamos muito felizes em tê-la no estúdio. Bem-vinda, obrigada por me receberem. Você tem tudo isso e ainda é alta. Sou mais alta que todos os homens israelenses. Não, isso só facilitaria se você fosse ficar com um jogador de basquete. Eu sentiria pena das minhas filhas. É, tudo bem. Ei, é bom ser atleta. Então explique, antes de tudo, crescendo em Miami, com um pai israelense, você tem o melhor dos dois mundos. Isso foi incutido cedo em você? Você já atuava no Stand With Us e defendia causas desde muito jovem. De onde veio isso? Minha mãe sempre fez questão de me ensinar minhas origens. A mãe dela sobreviveu ao Holocausto. Anos depois, já adulta, descobri que meu avô, meu Saba em Israel, também sobreviveu a Auschwitz. Minha Savta sobreviveu à expulsão da Líbia. Sempre soube da minha história, e meus pais incutiram isso em mim, o que sempre me deu muito orgulho. E eu sempre pensava comigo mesma, sou tão sortuda por ser judia, quero ser o mais judia possível. Então, eu sempre tive esse amor por Israel. Sempre amei isso, embora seja difícil explicar. Dizia que nasci em Israel para parecer exótica. É, exatamente. Bem, naquela época era exótico, agora, sabe, agora seria bem diferente, infelizmente. Mesmo sendo tão jovem, tanta coisa mudou nos últimos anos. De onde surgiu o seu interesse por concursos de beleza? Você tem inteligência e provavelmente habilidades atléticas. O que te levou a escolher esse caminho? Curioso, nunca pensei em concursos de beleza. Eu não fazia ideia. Comecei na modelagem primeiro. Aos 15 anos, sempre fui a mais alta. Então, eu modelei por 10 anos e eu amei.
Eu não esperava entrar em concursos de beleza, mas quando vi a oportunidade nas redes sociais, porque um israelense em Miami comprou o concurso, e assim poderíamos trazê-lo de volta depois de 7 de outubro, eu disse: eu tenho que fazer isso. Isso é incrível demais. Eu assisti Miss Simpatia e concorri ao Miss Israel. Essa é a história maluca. Uau! Sim, após um ano em Israel, voltei e participei do Miss Israel, ficando em segundo lugar como primeira vice-campeã. Então, agora, o que você espera da grande competição em Porto Rico? Quero dizer, é um palco muito maior. E eu poderia fazer TV o dia todo, mas em todos esses anos entrevistei modelos e, como você, nunca conseguiriam me colocar num palco fazendo essas coisas e afins. Thank you. Sir, Aterrorizante. assustador. Sim, é definitivamente assustador. Mas, por incrível que pareça, eu espero ódio. Eu realmente espero ódio do pessoal do Palestina Livre. Espero ódio de todos os lados, inclusive do antissemitismo e do antisionismo. Mas a quantidade de amor e apoio que recebi do nosso próprio lado me lembrou daquele primeiro Eurovision depois de 7 de outubro, quando Eden Golan, do jeito que o país se uniu em torno dela, isso me inspirou ainda mais. A maneira como ela se portou, como ela representou o nosso país, eu quero fazer isso de alguma forma, da forma que eu puder. Eu posso, especialmente com o alcance que tenho fora de Israel, realmente mostrar Israel para as pessoas e mostrar a beleza, a diversidade, todas essas coisas. É só mais uma plataforma. Para mim, eu chamo de Eurovision Latino, porque os latinos amam muito esse universo. É realmente uma oportunidade. Sim, é verdade. Certo, fomos a essa plataforma no Miss Universo. Atlanta, há alguns anos. Eu cobri isso, foi incrível. Exatamente, essa relação deles com concursos de beleza desde sempre. Eu me lembro, você está certa, os sul-americanos e os centro-americanos são muito apaixonados. É tão grande para nós quanto o Eurovision é para a Europa. Exatamente, estamos perdendo uma grande oportunidade como israelenses de nos divulgar e aparecer. Sim. Estamos controlando a narrativa ao estarmos presentes e nos apresentarmos. Bem, e sendo forte e orgulhosa, essa é a outra coisa. Não é só estar no palco, quero dizer, todo mundo tem algo que precisa para chegar lá, como entrar em uma universidade. Você é mais que um rostinho bonito e tenho certeza que eles consideram tudo isso para decidir quem vai até o fim. Sim. Com certeza. Estou muito grata. Depois do ano passado, eu sabia que queria isso e fiquei realmente arrasada por ter ficado em segundo lugar. Mas foi como uma intervenção divina. Então, talvez tenha sido Hashem, disse: espere um ano, passe o ano inteiro em Israel, finalize sua aliá, se estabeleça, comece a frequentar a sinagoga. E veio agora. É o 75º aniversário. É uma data importante. Uau! Então isso também, claro, como sempre que há competição, especialmente entre mulheres, surgem controvérsias. Então, a vencedora do ano passado acredita em limites de 2 mandatos e ela pareceu questionar a validade disso. De onde veio isso? Eu não tenho certeza. E eu fico muito triste. Fico realmente triste que haja tanta briga interna. Eu realmente quero apoiar as mulheres e não quero focar no negativo. Eu recebi tanto, eu nunca esperei por isso. Eu fico sem palavras para descrever a quantidade de energia feminina que tem me cercado pelas mulheres aqui em Israel, vindas de todo mundo. As mensagens que estou recebendo dizem que qualquer ódio, qualquer calúnia, nada disso importa, porque eu tenho uma energia feminina tão poderosa me apoiando. E é assim que deveria ser, absolutamente. Apoiar umas às outras. Com certeza, só traz má reputação para Israel quando estamos brigando entre nós. Eu concordo com você. Bom, obrigada e tenho certeza de que nos veremos por aí. Sim, até novembro. E boa sorte em novembro. Vamos te trazer de volta ao programa. Obrigada. Vai ser difícil. Uau, sim. Prometo me dedicar e representar o povo israelense. Vamos vencer e voltar. Ao estúdio. Com sua coroa oficial. Obrigada! Os 22º Jogos da Maccabiada estão a todo vapor, com moradores locais e turistas assistindo aos melhores atletas judeus de todas as idades, participando de mais de 40 esportes.
8.000 atletas de mais de 40 países estão representando, com as maiores delegações fazendo a peregrinação de lugares distantes, como Argentina, Brasil, México e, claro, os Estados Unidos, com 900 atletas, incluindo nossa próxima convidada. Por favor, recebam Maya Greenberg, que está competindo na categoria Júnior Sub-17 de futebol e é também uma conterrânea de Los Angeles. Bem-vinda, obrigada por estar aqui, parabéns! Obrigada por me receberem. Então, quero falar sobre sua experiência até agora, mas acho seu histórico tão interessante. Você tem 17 anos e leva o futebol muito a sério. Você é atacante, jogou em times de clube, no ensino médio. Sua vida sempre foi assim desde jovem? Já imaginava que chegaria tão longe? Sim, eu pratico esse esporte desde que eu tinha uns 5 anos, desde que meu pai me colocou nele. Eu tentei outros esportes, mas sempre acabava voltando para o futebol. Então, realmente, é a minha paixão. Tenho trabalhado para alcançar o nível mais competitivo e estou amando a experiência até agora. Sim. Olha, não sei como é em outros estados, mas, embora o futebol não seja o esporte mais popular nos Estados Unidos, é para as meninas. Tipo, sim, há ótimos programas organizados de futebol para meninas. Então você tinha talento e a vontade de chegar tão longe? Ou era algo com que você já nasceu e todos os treinadores diziam, continue? Acho que tive que enfrentar muitas adversidades para chegar onde estou. E acho que precisei passar por isso para alcançar um nível realmente competitivo. Sim, acho que é preciso determinação e paixão para jogar esse esporte, já que muitas meninas também tentam praticá-lo. Então, você está competindo com muitas pessoas diferentes, de vários lugares e de diferentes países. Então, eu acho que você precisa ter essa paixão especial para chegar ao nível mais competitivo. Então, agora estando aqui, é muito empolgante. Eu estava na cerimônia de abertura com todos vocês. E seus colegas de equipe, como é isso? Deve ser tão estranho, né? Tipo, pelo menos nas Olimpíadas vocês treinam juntos. Mas aqui você simplesmente é jogada junto com outras jovens talentosas e tenta formar uma equipe quando nem todas se conhecem. Sim. Mesmo nos conhecendo há cerca de uma semana, já nos entrosamos muito bem e tivemos química dentro e fora de campo. É importante que todas nos conectemos fora de campo, pois isso facilita o jogo. E eu acho que, conforme os jogos vão acontecendo, a gente foi aprendendo como ter o melhor trabalho em equipe e como garantir que todas estejam incluídas em tudo e que tudo esteja funcionando bem. E pra gente, estamos tendo a melhor experiência. Sim, amigas para a vida toda depois disso, sem dúvida. Conta pra gente como tem sido. Tem sido uma experiência incrível. Eu também participei dos Jogos Maccabi Love Lebanon há 2 anos. Mas como esse ano é em Israel, fica 10 vezes melhor. Conheço pessoas de várias origens. Os jogos são divertidos e competitivos. Todos estão torcendo. Então tem sido uma experiência incrível conhecer pessoas de vários países e me conectar com as meninas do meu time. Sim, então, obviamente, muita coisa pode mudar muito rápido, sabe? Em relação ao torneio e tudo mais. Mas, no geral, você está feliz com o seu desempenho? Já marcou alguns gols? Sim, eu já fiz algumas assistências, estive bem perto de marcar gols, mas com certeza estou esperando que no próximo jogo eu consiga fazer um gol. E nós temos tido um trabalho em equipe muito bom, então acho que vou conseguir em breve. E estamos jogando muito bem. E espero que a gente mantenha esse nível de habilidade e o moral alto, torcendo para que a gente chegue à final. Também sei que é novidade, essa coisa dos juniores, que agora estão permitindo idades mais jovens. Mas explica, por que é promissor ter categorias para várias idades? Master, aberta e para pessoas acima de 55 anos. Eu sei que tem uma triatleta de 87 anos na equipe, mas ser da próxima geração, sabe? Imagino que você também esteja de olho nas Olimpíadas e em outras competições. Quer dizer, você sente que há um potencial real para que mulheres judias tenham carreiras profissionais muito bem-sucedidas? Sim, com essa experiência, vi muitas atletas talentosas que são judias. E eu acho que estamos realmente abrindo caminho para ganharmos mais destaque no esporte olímpico. E eu acho que, com o talento que temos aqui, com certeza poderíamos levar isso para as Olimpíadas. Meu Deus, isso seria incrível! Agora, pessoalmente, você virou defensora de jovens mulheres.
A gente sabe o quanto, sabe, há pressão, aí tem a pressão acadêmica, as redes sociais, a pressão sobre o peso, sobre a aparência, isso e aquilo. Conte sobre sua experiência, desafios de saúde e como precisa gastar muitas calorias para se manter em forma. Fale do que aconteceu e como espera inspirar outras mulheres. Sim, então eu acabei sendo diagnosticada com RED-S, que é deficiência relativa de energia no esporte, que é quando, sem querer, eu não sabia que estava queimando muito mais calorias do que estava planejando. Estava queimando muitas calorias praticando esportes por algumas horas diárias. Eu não percebia o quanto precisava me alimentar para tanta atividade. Minha frequência cardíaca caiu para casa dos 30 batimentos e eu nem sabia. Só porque eu fui ao médico uma vez, eu nem sabia que tinha os sintomas. E só porque eu fui uma vez, eles me levaram às pressas para o hospital. Fiquei de repouso na cama por 2 semanas. E eu nem sabia que tinha perdido tanto peso. E isso afetou muito o meu desempenho. Ficar tanto tempo de repouso foi exaustivo física e mentalmente. Não pude praticar esportes por 6 meses. Nossa! Agora, vendo o que passei, não gostaria que isso acontecesse com outra garota. Então, qual é o seu conselho? Quero dizer, nem todo mundo vai ficar doente, mas claramente, às vezes, a gente simplesmente esquece da própria saúde quando está ocupada, sabe, com a vida. Além de atleta, você ainda se preocupa com o peso. Eu diria para ouvir as nutricionistas e dietistas confiáveis. Não acredite nos mitos da internet. Muita coisa é bem falsa. E mesmo que seja verdade, pode não ser verdade para você, porque cada corpo é diferente. Então, Uau! Bom, você definitivamente tem muita coisa para lidar e continuamos torcendo pela equipe dos Estados Unidos. Claro, todos são vencedores, mas tem um interesse especial pela equipe dos Estados Unidos. Então, muito obrigada por ter vindo e boa sorte! E isso é tudo para o episódio desta semana do Jewish World Weekly. Acesse nosso canal do YouTube da i24 News English, nosso site, claro, todas as nossas redes sociais para acompanhar este e outros episódios e segmentos específicos. Eu sou Emily Francis, muito obrigada por assistir e Shalom de Tel Aviv.